Ambiental, unidade 3, Direito Ambiental, unidade 3, seção 1, 2, 3, fala sobre Sistema Nacional, unidade 4, o dano ambiental. Então, hoje, nós já saímos da unidade 3, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e já passamos agora para as responsabilidades, a responsabilidade ambiental. Então, nós tivemos a oportunidade de olhar a respeito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resíduos Hídricos e do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, nós começamos a observar o que a lei determina, mas se não cumprida as determinações, quais serão as sanções? Então, na unidade 4, nós estamos trabalhando a responsabilidade ambiental, do ponto de vista do dano ambiental sobre o enfoque jurídico, da tutela civil ambiental à tutela penal ambiental. Então, nas próximas semanas, eu já vou começar a encomendar trabalho para a gente fazer a apresentação. Aí cada um vai ter o seu minuto de apresentação, o seu tempo de apresentação aqui no sistema, já para a gente conversar e não só o professor começar a falar, para que vocês falem um pouco, trabalhem um pouco esse conceito. Não dá para fazer uma atividade em grupo, mas a gente talvez até dê para fazer se o grupo todo estiver participando, eu acho que não teria problema. Aí a gente consegue sim ir trabalhando, a gente consegue ir trabalhando, consegue ir apresentando e estaremos executando esses pontos nós. Muito bem. Ok, conferindo aqui, compartilhamento está ok, gravação está ok, vou fechar um pouquinho aqui, mantenho o áudio e vamos para a nossa aula. Vamos ver o que nós temos aqui de interessante no dano ambiental, o enfoque ambiental. Agora ele vira doutrina, tá, gente? A ideia é essa, é mostrar esse enfoque do ponto de vista da doutrina. Nós estamos falando aí de um Brasil nascente, um Brasil crescente do ponto de vista ambiental, mas nós estamos voltando aí, se a gente falar da Constituição de 1988, 90, 2000, 2010, 2020, 32 anos, mas levou bastante tempo para que a Constituição, quando recepcionou o direito ambiental, para que ela abrisse espaço para que as pessoas trabalhassem com o dano ambiental ou com as legalizações previstas pela Constituição. Só que a Constituição não determina a forma. Então, levou bastante tempo, sim, para que as leis fossem criadas, para que as leis fossem direcionadas no intuito de trazer para o Brasil uma regra e uma forma de conduta. A forma de conduta é mais ou menos o que está para o direito civil, o Código de Processo Civil. Só que nós não temos um Código de Processo Ambiental. Essa metodologia, esse procedimento do direito ambiental, ele está tutelado pela Constituição, ele está regulamentado pelas leis infraconstitucionais, pela instruções normativas de todos os órgãos e a fiscalização. Então, o processo de fiscalização e o processo de penalização, que são as multas impostas, ela segue, sim, uma regulamentação da lei infraconstitucional. E essa lei infraconstitucional, além de prever o fato, o tipo, o delito em relação ao meio ambiente, ela já regulamenta e prevê qual é a sanção. Então, o caminho é muito curto, o caminho é extremamente reduzido, e no instante em que a pessoa
percebe a multa, já chegou, e essa multa vai para a dívida ativa, e quem cobra não é o direito ambiental, ela vai para a dívida ativa e a dívida ativa é que vai cobrar. Então, o caminho é curto e é árduo. Portanto, eu penso assim, nós estamos aí em 2020 e nós estamos atravessando uma fase extremamente crítica, que é essa fase que nós estamos passando aí do vírus, e o país, o mundo começou a perceber que ele precisa de se movimentar, mas talvez de forma diferente do que vinha sendo realizado. Ou seja, a prioridade agora passa a ser o meio ambiente, porque as pessoas estão confinadas e elas agora sonham em poder sair para uma praça, para sair para poder andar um pouquinho, olhar a natureza, olhar um campo, não correr risco. Para isso, não pode ter uma aglomeração em volta. Portanto, eu imagino que essa quantidade de pessoas andando pelo shopping, andando, perdão, andando pelo mercado, pelo comércio, tende a reduzir, simplesmente por causa da imposição, até mesmo do uso da máscara, né, que é uma proteção. E aí, o que as pessoas querem? Um pouco mais de liberdade, e aí vão sair para o campo. Ou seja, a busca pela condição de vida no campo, ela com certeza será muito maior do que nas grandes cidades, nos lugares onde as pessoas estão ficando confinadas. Tem mais alguém chegando aqui? A Dani. Ok. Dani chegou, estou registrando aqui. Então, eu imagino assim, o que acontece? Na medida em que as pessoas começam a olhar para o interior e começam a perceber que a qualidade de vida tende a ganhar um pouco mais de conforto, longe dos aglomerados, conglomerados, daquela quantidade de pessoas, isso vai reagir os recursos do campo. Reagindo os recursos do campo, vai reagir de forma a ter um investimento muito maior. Então, eu vi isso lá nos Estados Unidos, a gente saía para fazer compra, vamos comprar abóbora, vamos comprar hortaliça. Hortaliça já era difícil, porque o próprio inverno queimava tudo. Mas saindo um pouquinho do inverno, a gente encontrava, assim, aquelas fazendas onde você comprava milho, comprava abóbora, você tinha cana, você tem cenoura, você tem ou qualquer tipo de produto, laranja, muita laranja, leite, e aí você passa a comprar direto do produtor. Então, eles já tinham essa cultura de incentivo da produção lá na própria instalação, né, do campo, lá na fazenda. E nós nunca tivemos essa cultura, mas com a situação que nós estamos, nós percebemos que existe sim a necessidade de manter o pessoal do campo, mas não manter do jeito que nós íamos mantendo hoje. A gente dá um pouco mais de autonomia, a gente dá incentivo, então nós vamos ter que comprar deles, vamos ter que fazer eles produzirem, mas voltado a uma economia, não só para ele sobreviver, mas para que ele consiga agora participar desse grupo. Então as pessoas, eu vejo assim, vão lá comprar alguma coisa, e aí levam lá uma esteira, levam um lençol, coloca lá na grama e vai curtir 2, 3, 4 horas num lugar mais reservado, sem ter muita gente andando pelos lados. Ou seja, as pessoas vão procurar sim o apoio que a gente deixou para trás nos anos 50. Isso vai fazer com que o direito ambiental se renove, gente. O direito ambiental traga hoje para o judiciário ou traga hoje para o procedimento administrativo.
Eu vejo um grande potencial no direito ambiental como uma ferramenta que o agente do direito possa levar para o cliente dele que está trabalhando ali no sítio, na fazenda, na chácara, alguma coisa, já com uma produção, mas uma produção consistente, que ele consiga fazer com que os recursos cheguem até ele, e a gente sabe que é possível, a gente está vendo aí uma demanda enorme de recursos chegando para a saúde, porque a gente não consegue, então, daqui para frente, fazer com que uma grande quantidade de recursos chegue até a produção do campo? Por que as máquinas não chegam lá sem que ele tenha a necessidade de comprar máquina, que o próprio sistema favoreça para ele uma oportunidade dele fazer um investimento? O que eu tenho lido é que as indústrias, elas já conseguem enxergar uma nova forma de mercado, que não é a venda de carros, mas a produtora, quem fabrica o carro, né, a montadora, já está imaginando o seguinte: eu vou produzir o carro, mas esse carro não vai ser vendido, ele vai ser alugado. E ela mesma aluga o carro num custo em que, se a gente tivesse que manter o carro durante o ano, talvez chegasse ali pau a pau, e você sempre tem um carro novo, um carro bom, e depois você devolve para ele. Mas a gente não tinha essa tradição, e eu estou lendo que nós estamos caminhando para isso. Se isso é possível, fazer essas locações, esse aluguel, vamos chamar assim, existe há mais de 20 anos atrás essa forma de compra do carro, você aluga, depois você devolve, ou paga um certo percentual, fica com o carro, você decide. Mas será que isso não poderia ser feito com as máquinas? Será que eu não poderia custear a própria máquina, o custo da máquina? Eu não preciso ter a máquina, mas eu tenho ela no instante em que eu preciso. Mas eu custearia isso utilizando o recurso do próprio sistema governamental, por exemplo. E aí o direito ambiental começa a se aproximar. Como é que eu vou levar o recurso para o meu cliente, que é o tomador final desse recurso, para ele proporcionar para as outras pessoas o que o campo produz, ou o que ele pode encontrar, ou um grande potencial aí, um hotel, mas um hotel fazenda, ou então uma pousada. Como é que eu posso propor isso para ele? Utilizando o direito ambiental. Então, eu vou construir nas fazendas, no sítio, na chácara, direito ambiental atuando. Eu vou ter que legalizar o recurso de água hídrico sólido, direito ambiental regularizando. Então, pessoal, o caminho começa a ampliar, e muito daqui para frente. Se você tem essa visão, comece a estudar, comece a incentivar. Por quê? Porque o direito ambiental está aí, e daqui para frente eu acho que ele vai estar para a população o que esteve sempre aí, o direito civil, o direito penal, ou coisas assim. Então, nós vamos ter que criar, nascer. Os procedimentos que nós temos são procedimentos administrativos. Nós não temos código de processo ambiental que seja um caminho mais curto, mais fácil, dentro do procedimento administrativo. Talvez tenha sido até bom a gente não ter, porque o procedimento já regulamentado pelas leis infras, eles são mais práticos para fazer as coisas acontecer. Muito interessante, eu estou vendo uma participação muito maior, uma possibilidade muito maior de fazer com que esse direito ambiental chegue até o tomador do recurso, e o organismo, né? A empresa lá do campo passe a adquirir esse recurso, mas dentro dos padrões necessários, não só para a sobrevivência, mas para uma mercância, voltado a uma nova forma de interpretação política e de vontade do ser humano, que é sim sobreviver,
que é estar em contato, mas que é preservar o máximo possível o que a natureza pode nos oferecer. Então vamos dar uma olhadinha nessa forma de regulamentação. Vou fechar aqui mais um pouquinho. Fechei, ok. Então veja só, se eu já falei sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, se você interpretou resíduos sólidos, resíduos hídricos, tudo que está no subsolo, o mecanismo de utilização do que está no subsolo, a preservação do subsolo, o impacto que o sólido na superfície causa no sólido subterrâneo. O que acontece? Se tudo isso já está regulamentado, agora vamos ver a sanção, vamos ver o impacto. Então, nas próximas semanas, eu já quero que vocês comecem a fazer parte do nosso trabalho, apresentando, inclusive, aqui, ou apresentando, sei lá, se a gente voltar dia 18, nós vamos ter que apresentar lá na sala. Mas se não tiver lá na sala, nós vamos continuar aqui, nós vamos apresentar por aqui. E isso pode ser feito em grupo ou pode ser feito individual. Vocês aí é que vão definir, sem problema nenhum. É uma forma só de organização. Então, olha só, esse dano ambiental, o que o LDD fala? Dentro da responsabilidade ambiental, eu tenho o dano ambiental do ponto de vista jurídico. Qual é o enfoque jurídico do dano ambiental? Até então, eu tenho o dano jurídico, o enfoque jurídico esquecido, mas eu tenho o dano ambiental avaliado pela engenharia. A engenharia agrônoma, por exemplo, é quem está definindo o dano ambiental e trazendo para dentro do procedimento administrativo uma reparação ao dano ambiental. Cadê nós? Cadê o advogado ambiental? Cadê o direito ambiental para trabalhar em cima disso? Se eu não concordar com uma multa, qual é o procedimento? Eu vou simplesmente brigar dentro do procedimento administrativo para gerar um enfoque com relação ao dano ambiental? Quando eu tomo uma multa aí de trânsito, por exemplo, qual é a minha forma de recurso? Se eu entrar com um procedimento judiciário, de cara o juiz vai falar assim, mas você não usou a máquina para gerar o recurso. Então eu tenho que seguir as 3 regrinhas, tenho que fazer a apelação nas 3 instâncias, mas são procedimentos administrativos. São procedimentos em que, em tese, tá? Em tese, entre aspas aí, um grupo de pessoas, não sei se preparadas, elas têm a responsabilidade de fazer análise do que está sendo focado por quem tomou a multa, né, pelo reclamante, mas sem nenhum enfoque jurídico. E aí faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira. Se não conseguiu regularizar, eu posso acessar sim o judiciário, mostrando que a interpretação ela é totalmente equívoca ao que está definido pela lei de trânsito. Então eu posso também fazer isso pelo direito ambiental. É claro que eu posso fazer. Se o direito ambiental me dá essa guarida, é lá que eu vou poder trabalhar. Então, bastante interessante essa forma da gente poder imaginar. Então, o que é esse dano ambiental? Já está aí no nosso dia a dia. Então, eu já estou colocando aqui para você. Vamos ver o que é esse dano ambiental. Estou trazendo um artigo aqui da revista IUS, o dano ambiental sobre o enfoque. Então, esse dano, inclusive, eu tenho ele aqui, está aqui, o dano ambiental sobre o enfoque jurídico, da revista ius.com.br, está lá no navegante.com, está no PDF. Então, devo sim exercitar o que a teoria me diz e o que está sendo fomentado, o que os autores já estão escrevendo. Olha, 14 de maio de 19,
é coisa recente. Então, será que isso está atrapalhando a vida de alguém e alguém já começou a escrever sobre isso? Conferindo aqui, não tem ninguém, não tem mais ninguém aguardando, está tudo bem, tudo jóia. Conferindo aqui, gravação está em ordem, 10 pessoas, ok, vamos para frente. Estamos aí com 10. Eu tenho que registrar todos esses acessos, quem acessa, que hora que acessa aí. O dano, o enfoque, ele diz assim, o principal objetivo desse artigo é trazer ao conhecimento do leitor os princípios gerais e históricos. É trazer ao conhecimento do leitor os princípios gerais e históricos. Quais? Os que culminam no direito ambiental moderno. Então, o enfoque já é, sim, o direito ambiental moderno, apresentando as legislações, as responsabilidades e a necessidade de importantes instrumentos jurídicos. Gente, eu chamo muita atenção para esses instrumentos jurídicos. O que eu não vejo, né? Já ouvi vários juízes conversando comigo depois das audiências, o que eles conclamam, eles dizem o seguinte: a gente tem processos em todos os ramos do direito, e se eu pegar a área civil, uma área que eu trabalho muito aí com o direito real, com as legalizações de sítio, fazenda, terras, com os inventários, com as adjudicações, ou seja, com o direito real, com o ambiental, e eu percebo que o juiz diz o seguinte: olha, no meio de todos esses processos, raramente eu encontro um que esteja focando exclusivamente o direito ambiental. E isso exige até que ele estude, até que ele vá procurar informações e tal. Então, hoje eles falam assim: olha, se eu tivesse demandas e mais demandas, eu teria que ter um corpo de auxiliares exclusivos para o direito ambiental, porque não daria tempo da gente se preparar para poder atender a demanda no prazo em que ela está sendo reclamada. Então, tá aí, ó, do ano passado nós fomos até dezembro, parou dezembro, esse ano não movimentou nada, mas a gente sabe que não fica do jeito que está. Então, o direito ambiental moderno, ele tem sim uma sobrevivência nos próximos anos, que eu acredito que vai sobrepor a muitos outros ramos do direito. Nós vimos aí no ano passado o artigo 49A e o artigo 50 do Código Civil, que deu uma liberdade econômica, fazendo com que as pessoas saíssem do investimento isolado e se expusessem, sem trazer risco para o seu investimento, sem trazer risco para o seu dinheiro. Muito importante isso, uma visão clássica e uma visão que traz, sim, um enfoque bastante interessante. Mas eu não tenho dúvida que ele veio para poder mudar essa situação. Então, esse direito ambiental, ele tem o objetivo, esse artigo tem o objetivo de mostrar essa legislação, que é o que o nosso LDD está trazendo para a gente. Então, olha só, nas sessões anteriores foram apresentados temas importantes na dogmática jurídica, especificamente quanto às disposições do ordenamento jurídico. Então, claro, nós, para cada um dos artigos para cada um dos enfoques que nós trabalhamos, eu trouxe a lei, eu abri a lei, eu mostrei de onde vem o procedimento administrativo, que sempre está fulcrado na lei. Então, eles visam tutelar o meio ambiente, proteger o meio ambiente. Nessa sessão, serão aduzidos os efeitos ou as consequências. Quais consequências? Que advém a realização de um ato danoso. É danoso? É. Qual é o procedimento? Não é danoso? É. De regularização? É. Qual é o procedimento? Então,
A briga daqui para frente vai ser o enfoque, do ponto de vista da engenharia e do direito administrativo. Eu vi trabalhos excelentes aí, onde existe a fundamentação lógica e legal. A legal está lá previsto no artigo, tal, bonitinho, a gente vai e foca ele. Mas qual é a fundamentação lógica? Isso vai exigir de você, operador do direito, uma interpretação do que acontece em volta do direito, independente do ramo, para poder definir o seu pedido. Então, você tem que se embasar em alguma coisa. Não dá para fazer um embasamento lógico em uma ou em outra exclusiva orientação ou exclusivo de um ou de outro artigo. Você tem que ser mais técnico, você tem que ir buscar mesmo. Então, esse impacto é a bola da vez. Quando eu falo assim, direito ambiental não vai dar dinheiro, é direito civil, é direito penal, isso é o que acontece no dia a dia. Isso move a máquina do dia a dia, porque nós ainda não aprendemos a mover a máquina do dia a dia pelo direito ambiental. Nós não aprendemos a buscar, a se mostrar, a buscar guarida no judiciário usando o direito ambiental. E eu vejo isso, eu não paro de trabalhar, o impacto é enorme. Quanto mais você faz, mais aparece serviço, mais coisas você tem que fazer. Por quê? Porque o direito ambiental está, sim, se sobrepondo a qualquer uma das outras razões. Então, a atividade da administração pública, quem faz essa atividade, gente? Essa é uma briga que eu trago quando eu vou me confrontar, né? Claro, do ponto de vista técnico, mas com um cafezinho do lado, mas eu tenho que confrontar o Ministério do Meio Ambiente, mas dentro ali das secretarias, tanto do meio ambiente quanto da agricultura. Por quê? Porque tem uma pessoa técnica, exclusivamente técnica, um diretor responsável pelo órgão. Aí você olha aquele baita prédio, aquela construção gigantesca, porque são enormes mesmo. As construções são enormes, concreto para todo quanto é lado. Aquelas salas grandes, mas elas não têm estrutura. Você entra no judiciário, você vê lá um tapetão vermelho, uma mesa linda, tal, maravilhosas, cadeiras maravilhosas, computador de primeira, ar-condicionado, tal, tudo é lindo, maravilhoso. Mas será que o dinheiro chegou ali por meio do provedor do direito penal ou do direito da área civil? Será que os fóruns eles foram instrumentados por meio desses recursos? Tive aí contato no ano passado, início do ano passado, 2019, com um cliente aqui de Caçapava. O cliente ele construiu um prédio gigantesco, né, no meio num lugar assim, bem de fácil acesso para qualquer cidadão, e na hora o direito trabalhista, né, o direito do trabalho, os fomentadores de recursos para o direito do trabalho correram lá para alugar o prédio inteiro dele. E aí ele estava já nesse procedimento de análise e tal, me chamou para fazer assessoria para a gente poder analisar as propostas, fazer o contrato, porque dentro do direito público interno, a gestão é do direito privado. Então, a gente tem que separar muito bem isso. Embora seja uma entidade pública, a gestão é privada. E aí fui, trabalhei e tal, observei que um prédio bem construído, preparado e tal, gera um custo, e eles negociam para tentar reduzir o custo da melhor forma possível para eles, tentando pagar o mínimo possível. Mas aí é uma questão de mercado, e aí você acaba chegando, sim, num denominador comum. Agora, se existem os fomentadores do direito, nesse exemplo do trabalhista, cadê o fomentador
do direito ambiental? Não tem, gente, não tem. As câmaras, as secretarias, tal, elas estão voltadas a um instrumento de procedimento administrativo gerado e cultuado pelo engenheiro, que tem o olho clínico dele exclusivamente no solo e não no método. Estamos muito atrasados, precisamos crescer e precisamos crescer muito. Então, quando alguém fala para você, o direito ambiental não dá dinheiro, depende do foco e do enfoque e da sua preparação. Então, essa atividade da administração pública, que limita ou disciplina o direito, o interesse ou a liberdade, ela regula a prática de um ato, ela regula a prática de uma abstenção, de fato, em razão de quem? Do interesse público. Comentei na aula passada, qualquer inovação que seja feita em cima de uma lei, ou revogando, ou derrogando, ou alterando qualquer enunciado da lei, sem dúvida nenhuma, essa lei, ela vem do executivo, por quê? Porque o interesse público, o interesse é público, meio ambiente é público, é difuso, todos têm direito ao meio ambiente com relação à água, ao ar e assim por diante. E nós estamos vendo empresas já trabalhando, utilizando o recurso do meio ambiente, na produção de energia, tanto solar quanto eólica, tal, mas elas estão o quê? Dentro do direito ambiental, o foco, o impacto está lá no ambiental. Então, quais são os recursos, ambiental ou civil? Ou seja, eu preciso entender o que regulamenta essa lei. Então, isso tudo, como é interesse público, é concernente à saúde da população e à conservação dos ecossistemas, a disciplina da produção, a disciplina do mercado, o exercício da atividade econômica. Está aí nosso presidente brigando pelo exercício da atividade econômica. Outros políticos sabem exatamente dessa necessidade, mas usam o palanque como uma estrutura de evolução política, quer dizer, uma alavanca política. Mas se estivesse ao contrário, qual seria o impacto dele? Então, cada um puxa, assim, a necessidade de fazer com que o país concilie a atividade econômica com a saúde e a segurança. Como conseguir isso? O mundo inteiro está nesse dilema. E aí nós vamos ter que seguir ou o que o mundo determina, ou vamos ter que dizer quais são as nossas novas regras. Então, existe aí um interesse público, existe uma necessidade pública de cada uma das pessoas e de outras atividades dependentes com relação às concessões, à autorização, à permissão, à licença, que está voltada ao poder público. Eu sempre vou pedir isso lá nas secretarias. As secretarias estão ligadas ao Ministério do Meio Ambiente e o Ministério está ligado direto ao Poder Executivo. Então, essas atividades possam decorrer de poluição ou agressão. Então, se eu for falar assim, direito ambiental, vou fazer sujeira, vou limpar, vai construir, vai fazer água, fossa, vai fazer criação, agricultura, pecuária, piscicultura e assim por diante, não é só isso. Precisamos ir muito mais a fundo. Então, a Lei 9.605, de 98, 10 anos depois da Constituição, eu estou falando 22 anos atrás, o que ela vem regulamentar? Dispõe sobre a sanção penal e administrativa derivada de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Estabelece os funcionários de órgãos ambientais, olha só, ela estabelece os funcionários de órgãos ambientais, integrantes do SINAMA, do SINAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. O que eles pretendem fazer? Colocar pessoas voltadas à regularização desses procedimentos, mas baseado aí nas perguntas de cursinho.
Então, gente, eu não tenho dúvida que você bate lá na porta das secretarias, quem vai te atender estudou e engoliu todas as questões de cursinho. Passa sim, passa nas provas, porque o interesse é muito pequeno das pessoas para trabalharem nesses órgãos, muito pequeno. Então, incentivou, estudou, engoliu, aprendeu, fez o concurso, passou, aí vem o problema técnico. Quando você apresenta um problema técnico, eles não estão preparados para isso. O foco deles não é exatamente esse. E aí precisa de pessoas de apoio. Aí corre atrás da engenharia, mas não tem o gestor do direito ambiental que possa compatibilizar as conversas, mas do ponto de vista jurídico. Então, o que nós estamos ampliando agora é sim a oportunidade de conhecermos as leis, o procedimento e depois o método de infração. Então está aqui, eu trouxe aí a Lei 9.605, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Então, sanções penais e administrativas. Sanções penais e administrativas. Lá no direito criminal, lá no penal, a cada tipo penal delitivo existe a sanção, a cominação legal. Não existe pena sem prévia cominação legal. Não existe pena sem prévia cominação legal. Lembro muito bem dessa aula aí, quando eu fiz lá na faculdade, minha memória é gigantesca. Não existe pena sem prévia cominação legal. Não quer, ok, não tem cominação legal, então não tem pena. E nós aqui, nós temos sim. Onde está essa cominação legal? No próprio corpo da lei. Essa lei está aqui, e nós temos lei para cada uma das coisas. E isso dificulta muito o direito ambiental. É um direito em que exige bastante dedicação, é um direito que exige uma performance do advogado, que se ele tiver uma bagagem de estudo e começar a trabalhar no direito administrativo, certamente ele vai ser roubado aí pelas secretarias para assumir uma pasta ou outra, porque é um cara que não tem outro mais preparado que ele. E aí vai precisar de outro, de outro, de outro, de outro, e assim por diante. Então, se você se projeta, se você se mostra, se você traz aí o seu conhecimento fulcrado na fundamentação legal e lógica, imediatamente você está fora do mercado do direito ambiental. Você vai ser comprado para trabalhar nas secretarias. Eu vejo que isso da forma que acontece. Mas é muito legal, são desafios, tá? Desafios. Então, junto aí com o que vocês estudam, direito administrativo, direito penal, perdão, junto com direito penal, direito civil e outro, o constitucional, estudem também o ambiental, se preparem para ele. E aí está lá, vem o artigo e ele fala das disposições gerais e já logo de cara da aplicação da pena. Ele já vem e já soca o bambu, a aplicação da pena. E depois, logo em seguida, ele tenta regulamentar tudo. Tá aí, ele é um código penal, um código civil, dentro de um código ambiental. Será que nós vamos sobreviver com isso ou nós vamos ter que se preparar para enfrentar? Eu acho muito simples, eu acho que criar e dividir isso, como é feito na área civil e no crime, seria um pecado. Aqui é muito mais rápido da gente conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Então, ele tem aí apreensão de produto, instrumento de infração administrativa do crime, e vai embora, ó, modificações 2014, 2002, 2014, e todas as modificações e inserções que a gente tem. E ele vai embora, tá, gente? Crime contra o meio ambiente, ele vai se dividindo dos crimes contra a flora, e dali para frente a gente pode imaginar que ele vai se expandir e não vai parar. Poluição, outros, e assim por diante, outros crimes.
Então, o que que esse artigo fala? O que que esse artigo nos traz? Esse artigo aí, depois eu subir ele para você, do Marcos Vinícius, deixa eu ver esses caras aqui, tá, as palavrinhas mágicas de aceite e tal. Eu não sei se esse aqui é do juiz ambiental ou do procurador. Tá, são publicado em maio de 2019. Não lembro mais, eu li vários esses dias atrás e acabei selecionando alguns que a gente trabalha. Então, o objetivo desse artigo é trazer ao conhecimento do leitor os princípios gerais históricos que culminam no direito ambiental moderno, apresentando as legislações. Claro, se eu tenho que analisar o impacto dentro do aspecto jurídico, eu preciso da lei. E a lei, nós temos que ter tranquilidade para poder parar, ler e interpretar. Agora é a hora da gente ler com tranquilidade. Então, ele apresenta a legislação, as responsabilidades e as necessidades importantes do ponto de vista jurídico. E aí ele abre o artigo. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês abram o artigo, que vocês leiam o artigo, que vocês acessem o artigo. É extremamente importante a gente conseguir enxergar o que é que acontece no direito administrativo, mas não só sobre o impacto jurídico trazido pela análise da teoria, pela análise dos autores. Eu preciso ter o meu ponto crítico, eu preciso ter o meu fundamento. Para isso, eu preciso conhecer muito a fundo o que a legislação está me trazendo. Uma vez conhecido a legislação, uma vez analisado o que acontece no procedimento administrativo ou no procedimento do judiciário, do ponto de vista do direito ambiental, eu consigo juntar os dois e criar, sim, a minha doutrina, criar o meu ponto de vista. É assim que nasce o artigo, é assim que nasce o enfoque do ponto de vista do judiciário. Bastante interessante essa forma da gente conseguir ler. Vamos voltar para lá, vou fechar aqui mais um pouquinho. Vamos voltar para lá, ok? Então, ele traz aí os princípios básicos, os princípios da precaução, poluidor pagador, e ele vai embora. Preciso que vocês abram, leiam. Deixa eu ver se esse aqui traz dos crimes ambientais, calamidade de Brumadinho, são coisas. Nós até hoje não tivemos a oportunidade de discutir tecnicamente aquela reparação de dano. Está aqui, responsabilidade civil saiu no final do ano passado e tem algum impacto, inclusive, já no ano em que nós estamos. Parou, mas vai continuar. Responsabilidade civil por dano ambiental. Recurso especial representativo de controvérsia. Para eu discutir controvérsia, não tenho outra forma a não ser buscar a interpretação e a guarida do ponto de vista do direito ambiental. Então, essa controvérsia só existe se o próprio advogado gerar. Onde é que ele vai buscar isso? Nos artigos ou na interpretação da doutrina em relação ao fato? Eu preciso conhecer o fato, gente. Não adianta alguém chegar no seu escritório e você falar, olha, deixa eu ver, bom, agora deixa eu ver o que a lei vai me trazer. Então, eu preciso, sim, ter uma ideia do que fala. Deixa eu ver aqui se chegou mais alguém. Chegou, Andressa. Ok, contabilizando, 5, 10, 12, mais 2 aqui, ok, beleza, vamos para frente. Então, eu preciso, sim, ter análise. Aqui ele fala o seguinte, olha onde ele vai buscar, olha o caminho. Responsabilidade civil por dano ambiental, recurso especial representativo de controvérsia, artigo 546 do CPC,
Código de Processo Civil, danos decorrentes do rompimento da barragem. Quais são os danos? É um acidente ambiental ocorrido, não é uma previsão de um acidente ambiental, nos municípios de Miraí e Muriaé, estado de Minas Gerais. Teoria do risco integral, nexo de causalidade. Então, ele vai lá no nexo de causalidade e vai causa e efeito. Tem o dano? Tem. Por quê? Porque tem a causa. Tem a causa? Tem. Gerou o efeito. Causa e efeito geram nexo de causalidade. Como é que eu consigo construir isso? Buscando a interpretação do legislativo. Então, eu preciso que as empresas percebam que o direito administrativo não está sozinho na tentativa de fazer com que aconteça a ocorrência do direito ambiental. O procedimento administrativo é uma forma, mas o direito ambiental é autônomo e tem, sim, o estudo dos impactos como nexo de causalidade. Ok, lindo, maravilhoso. Ele está escrevendo isso e nós temos não só a de Brumadinho, mas nós temos outros impactos aí que precisamos tentar entender. Quem é que traz para a gente? A Lei 9.605. Mas essa lei não vive sozinha, tá? Esse é o nosso problema. Essa é a nossa dificuldade. Está lá, recepcionada pela Constituição da República e as leis infras. Aí eu trago Decreto 6.514, de julho de 2008, essa lei aqui, de 98. 10 anos depois, eu tenho um decreto que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. Dispõe sobre as infrações e sanções ADM ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo do ponto de vista federal para apuração dessas infrações. É uma tentativa de regularização desse processo, para que não fique exclusivamente do jeito que um faz ou do jeito que o outro faz. Então, se eu tiver que contrariar ou que brigar ou que atacar o processo, eu tenho que buscar a minha fundamentação aqui, 6.514. Então, as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, infrações e sanções. E aí ele já vai logo em seguida dizer, as infrações são punidas com advertência, com multa diária, chamada astrente, né? Multa diária. E considera-se infração administrativa toda ação, toda omissão, infração administrativa, toda ação, toda omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Violou, sanção. Violou, sanção. Não tem como ser diferente. E aí ele começa a mostrar, além das multas, destruição, inutilização, suspensão, embargo, demolição, suspensão parcial, restritivo. Ele abre o morro abaixo e vem atuar dentro disso aí. E aí ele especifica, então, quem é a advertência? Quem são as multas? Qual é o valor das multas? Está lá no estadual, cada uma das multas e como que ela é processada. Então, bastante interessante, tá aí, preciso que todo mundo leia. É gigante, todas as nossas leis aqui do direito ambiental são enormes. Por quê? Porque elas estão voltadas à tentativa de regulamentação. Aí eu trago outros artigos que nós não podemos deixar, né? O CONJUR, breves considerações sobre a responsabilidade civil ambiental. Nesse aspecto aí, ele traz quem? Gabriel Ed, juiz e professor. No âmbito do direito internacional, a Declaração de 1992, Rio mais, né, prevê, de acordo com o princípio 13, que os estados deverão desenvolver
legislação nacional. E aí ele começa a trazer a interpretação que vem lá da Constituição da República e vai descendo as leis ínfimas. É curtinho esse artigo, ele vai se expandindo para outras leis, nós já vimos a 6938, e vai embora. Mas é um artigo pequeno, um artigo técnico, bastante técnico, mas está na hora da gente ler, né, gente? Está na hora da gente focar não só o que o LDD nos mostra, mas o que a teoria está nos trazendo. E olha aí a fundamentação do juiz, como é que ele vai fazer? Ele vai buscar, sim, ele vai buscar nos princípios que ele já leu, que ele já viu e que ele vai trazer para a gente se apoiar. Um artigo recente, não é um artigo velho, de 2018, aí, ó, dois anos praticamente, nem 2 anos não tem, mas ele é um enfoque bastante interessante. Segreguei um outro, também achei bastante interessante, está lá no portal jurídico, responsabilidade civil por danos ambientais, finalzinho aí de 2017. Isso aqui é um livro, tá? 57 páginas e ele virou um baita de um livro, 53. E responsabilidade civil, dano ambiental, a reparação, a responsabilidade objetiva e a teoria do risco. Foi publicado, inclusive, em revista internacional. Então, é um enfoque que ele traz e é um enfoque bastante interessante. Só para a gente ter uma ideia do sumário, a história, os princípios da precaução, do poluidor-pagador, do usuário-pagador, da reparação integral, a responsabilidade civil e o Código Civil de 2002, o aspecto geral com relação à responsabilidade civil, a reparação do dano ambiental, não tem como deixar separado o dano, a reparação do dano ambiental, sem ter o conhecimento do dano ambiental, a classificação desse dano, sob o ponto de vista do impacto, as espécies do dano ambiental, o dano coletivo, o dano individual, as características do dano ambiental, amplitude de vítimas e impactos, difícil reparação, violação do dano, apuração do dano, irrelevância e reparação e valoração, né? Valoração, ó, eu li rápido, mas tecnicamente existe uma grande diferença entre a valorização e a valoração, atribuir valores. Do ponto de vista técnico, nós temos que ter esse conhecimento aí. Então, coloca lá no caderninho, valoração, apuração do dano, a irrelevância, ilicitude, caso fortuito, força maior, fato de terceiro. Tá aí, vocês aprenderam lá no direito, no negócio jurídico, todo negócio jurídico praticado em cima, desde que sofra influência e interseção de caso fortuito, força maior e fato de terceiro. Isso vai gerar nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico. Se ele anular o negócio jurídico, anulou a classificação do dano ambiental ou reduziu a possibilidade da imposição da multa ou do valor legal, que vai diretamente para a dívida ativa, gente. Esse é o nosso grande problema. Nós temos que aprender a brigar com essa dívida ativa. E aí ainda traz outro, deixa eu ver o que mais aqui. A lei complementar, 140. Essa lei complementar, ela fixa norma de 2011. Nós estamos em 2020, faz 9 anos. O impacto nem surgiu ainda. Olha só a dificuldade que o novo advogado vai passar a enfrentar no que se refere ao enfoque do ponto de vista das leis, que tem 10 anos.
Nosso Código Civil aí foi mudado em 2002, mas ele advém aí do 1916. 1916, nós já passamos aí de 100 anos e nós tivemos poucas inovações, claro, super significativas, mas ele partiu do princípio do 1916, o que gerou o 2002. E agora? Nós temos uma lei de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Como é que nós vamos fazer para que ela se interprete? Então, ó, fixa normas nos termos do inciso 3, 6, 7 e caput do artigo 23 da Constituição para a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal, município, em que? Nas ações administrativas. Nas ações administrativas. Eu posso buscar o judiciário sem dúvida nenhuma, decorrente do exercício da competência comum, a proteção da paisagem natural notável, proteção do meio ambiente, combate à poluição e assim por diante. Da onde vem? 6.938. Aí a bichona aqui. Está aí uma alteração da 6.938 e assim por diante. Eu acho que esse decreto é bem pequenininho. E aí ele já vem, considera-se licenciamento ambiental. Aí, isso gerou um impacto grande. Até perguntei lá na prova, onde é que vai ter o impacto? Aí, ó, ao decreto 140, licenciamento ambiental, procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, atuação supletiva, subsidiária, constituem objetivo e vai embora, assim por diante. Está ali impacto da Constituição, artigo 10, se eu não me engano, vamos ver o que fala sobre o artigo 10. Os regulamentos, ações administrativas, ações municipais e ações administrativas do Distrito Federal. E vai embora. Mas não é tão grande, não. Ao artigo 10 da 6.938, com uma nova redação decorrente do artigo 20. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento e atividades utilizadoras de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras são capazes, ou seja, está aqui, ó, bastante interessante esse artigo aqui do nosso ponto de vista. O que mais que eu tenho aqui? A nossa Constituição, já é conhecida por todos. E voltando aqui no que nós estamos caminhando, vimos o impacto da 6.905. O exercício do poder de polícia ambiental é dever do Estado. Como é que o Estado faz isso? Por meio da fiscalização. Quem são os fiscais? São os agentes. E os agentes chegam, multam e dívida ativa. Competem a quem brigar por isso? Nós. Somente nós. Do agente que possuindo o dever legal, aí deixou de agir conforme disposto, tal, mas se ele falar sobre omissão, sim, mas de quem é a obrigação? Do agente. Então, o infrator, ele será responsabilizado administrativamente quando sua conduta configurar infração administrativa ambiental. Sabe o cara que vai lá, ele tem a obrigação de fazer, ele não faz? Não significa que ele está fazendo um joguinho e que ele esteja fazendo um acordinho. Não, de hipótese alguma. Do ponto de vista lá do seu cliente, ele já tem lá um pedido de legalização e ele está executando. Como é que ele vai fazer para poder legalizar aquilo? É o procedimento administrativo que vai fazer. Só que a gente vive num país em que se você muda alguma coisa, automaticamente já tem alguém lá brigando contigo para fazer essa modificação. Então, esse cara, ele vai ligar lá, o agente vai até o seu empreendimento, aí ele vai, não, você tem sim um pedido? Tem.
então você já está dentro da legalização. Quem vai analisar seu pedido são os especialistas lá de engenharia e deixa eles resolverem. Mas você agiu, isso é importante. E aí, se isso não acontece, a conduta deve estar tipificada no rol normativo, tutela do meio ambiente em respeito ao princípio da legalidade e assim por diante. E aí ele liga, né, a Constituição da República, ele fala sobre as sanções, segundo o artigo 72, elas podem se configurar em advertência, multa simples, multa diária, está lá o 72 da 9605, acabamos de olhar a 9605. E aí, dentro da 9605, nós vamos lá para a 140 e a 140 vai novamente abrir o procedimento para se chegar naquele lugar. Uma puxa a outra. Cabe aqui fazer uma reflexão como a administração pública pode exercer o poder de polícia, o poder ambiental, na esfera da federação. O transgressor pode vir a ser autuado pela mesma conduta. Então, o transgressor, sim, e quem deixou de fazer ou fez também. Mas, de uma vez, o agente, por agente diferente. Então, cabe aqui fazer uma reflexão como a administração pode exercer o poder de polícia nas 3 esferas da federação. O transgressor pode vir a ser autuado pela mesma conduta mais de uma vez, ainda que por agente diferente. Aí está lá a complementar 140, cumpre a missão de fixar as novas normas de cooperação e dali para frente ela traz uma interpretação. Pergunta, você já deve deixar pronta, já é uma atividade. A regulamentação trazida pelo artigo 17 da Lei Complementar 140, está lá o decreto 140, decreto 100 e... Está aqui, lei, mais para cá. Essa aqui qualquer, deixa eu ver aqui, acho que essa aqui é aquela gigantona. Decreto 140, está aqui. Então, aqui, a regulamentação trazida pelo artigo 17 ofende o princípio da eficiência. Gente, eficiência é procedimento. Eficiência é processo. Eficácia é resultado. Então, eu não quero chegar no resultado, eu quero saber o meio, o caminho. A regulamentação do artigo 17 ofende a eficiência. Vamos lá, voltar, artigo 17. Artigo 17. Ele está bem para baixo aqui. E tá mesmo. Professor, 37. Eu li. Artigo 37. 37? Isso, o senhor citou 17. A regulamentação trazida pelo 17 da Lei Complementar ofende o princípio da oficiência. Ah, sim, veja só, o da 17 da Lei Complementar ofende o princípio da eficiência lá que está previsto lá no 37 da Constituição. Então tem que fazer uma relação do 17 da 140 com o 37 da Constituição. Vamos primeiro dar uma olhadinha no 17 da 140 para depois olhar o 37. Olha só. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização. Então, compete a ele, conforme o caso, né? De um empreendimento ou atividade, lavrar o auto de infração ambiental e instaurar processo ADM para a apuração da infração à legislação ambiental cometida pelo empreendimento ou qualquer pessoa licenciada. E aí ele vai começar a abrir. Ele vai abrir o parágrafo 1, 2, 3. Qualquer pessoa legalmente identificada
nos casos de iminência ou ocorrência, degradação e tal. Então, eu preciso agora consolidar esse artigo e esses parágrafos com o 37 da Constituição. Artigo 37. Artigo 37. Posso escrever ali o 37? Aqui. Artigo 37. Ele fala exclusivamente sobre as disposições gerais e fala da administração pública. Então, a disposição geral da ADM, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a ADM, ela de forma direta ou indireta, ou qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, ela obedece ao princípio da legalidade. Então, ela obedece o princípio da eficiência. Agora, ele vai abrir mais um rol de incisos. E aí eu preciso, primeiro, ler os incisos, os parágrafos, e tentar encontrar uma limitação do 37 para poder compatibilizar ele com o 17 da lei complementar. Está lá no nosso livrinho. Essa é uma pergunta que eu puxei lá do nosso LDD, tá? Puxei do LDD, mas eu quero uma interpretação mais técnica do que está lá. Não basta uma interpretação exclusiva do que a gente tem. Então, a regulamentação trazida pelo 17, ela ofende a eficiência do 37 da Constituição. Tecnicamente, eu já teria que imaginar que existe o princípio da obediência das leis, né? Então, eu tenho um caminho da Constituição para as infras, inclusive para as instruções normativas. E eu preciso que vocês interpretem isso. Não só duas linhazinhas, mas um pouco mais do que o nosso legislador está tentando nos mostrar. Então, gente, isso é bastante interessante, isso é muito legal. 5, 10, 12, 11 e tal. E uma coisa que eu falo para vocês, essa aula é DIB, então, como é que funciona? A segunda parte é a hora de você sentar e começar a pesquisar. Subentende-se que se você estivesse lá na faculdade até 11 horas, mais o caminho até chegar em casa, você teria aí mais 2 horas para ler, para checar os artigos, para entender esses impactos, e aí sim gerar a sua orientação. Porque, veja, por mais que existam alguns artigos, é hora da gente fomentar e nós escrevermos o nosso artigo. É hora da gente colocar a caneta no papel e trazer para dentro do console do direito ambiental informações contraditórias. Eu preciso que vocês sejam críticos. Eu preciso que vocês impactuem. Particularmente, eu gosto muito do que a Maria de Lourdes escreve, porque a gente consegue, viu, Maria de Lourdes, dando os parabéns aqui para você, porque ela consegue colocar o ponto de vista crítico, mas ela vai buscar fundamentação. Isso eu acho muito legal. Eu parabenizo ela aqui pelo trabalho que ela executa, pela forma que ela escreve. Muito legal, gosto muito disso daí. Então, nós temos sim que ser críticos, nós temos que ser envolventes. Não basta analisar exclusivamente o que a lei está nos mostrando, não basta engolir o que a previsão legal de uma lei datada aí de 10, 15 anos atrás nos mostra, porque além desse impacto, eu tenho outras motivações. O que o legislador tenta fazer
é claro, ele está sendo envolvido por uma bancada ruralista. O Mandetta era um dos eficientes da bancada ruralista. Assumiu outras atividades tal, e volta para a bancada ruralista. Mas o que é que a bancada ruralista traz? Impactos. De onde vêm os impactos? Das ocorrências. E quem é que cura as ocorrências? O legislador. Só que o legislador faz uma tentativa de correção usando um pano na hora de editar a sua atividade fim, que é produzir leis, mas ele tem tendências. Será que essa tendência não está, de certa forma, vinculando outras leis? O direito ambiental ele tem essa dificuldade. Se eu mexo em uma coisa, o impacto ele é generalizado. Ele é um impacto muito grande. Vocês pesquisaram bastante para fazer essa prova que eu coloquei e vocês perceberam isso. O caminho para a gente chegar na conclusão é árduo. Tem gente que eu analisei a prova ali, abriu a prova, ficou 5, 6, 7 horas com a prova aberta, e eu acho isso sensacional, porque foi pesquisar, foi tentar encontrar o caminho e tal. Então, as coisas não são claras. Se a gente não pesquisar, a gente não chega numa ocorrência. Eu acho isso muito bacana, gente. Dou os parabéns para vocês. Professor. Oi, Jane. Nossa, mas essa prova foi bem difícil, né? Não sei se foi só eu, né? Mas, senhor... Mas as notas foram boas. Jane, é verdade, eu vi as notas foram boas, eu interpreto, eu aproveito tudo, eu vejo cada um, o caminho que encontrou, eu acho isso muito legal, porque você pega um caminho e vai. Então, a doutrina possibilita isso para a gente. Se eu pego um caminho, eu vou seguindo uma doutrina e vou seguindo uma legislação. Se no meio do caminho eu encontro outra vertente, ou eu bifurco e falo das duas, que seria o mais correto, ou então eu abandono a que eu estava indo e entro para uma bifurcação. A própria lei ambiental permite que a gente faça isso. Mas a gente teve 24 horas para fazer. Nossa, mas meu Deus, eu fiquei com o computador aberto, eu levantei, eu voltei e até teve questão, eu não sei como foi a pontuação que eu não anotei aqui, eu gostaria de ver minha prova, tem como não? Vai ter como a Olha, gente... eu vou levar, sim, lá para vocês olharem, mas para vocês verem a dificuldade que é o professor conseguir corrigir essa prova que vem pelo sistema. Como é que funciona? Quando você faz a prova, você recebe um formulário aberto e você vai colocando, marcando os resultados, e depois você tem um campo lá para você escrever, lindo, maravilhoso. Só que quando ela volta para o professor, ela volta numa linha só. Tudo que você escreveu, não sei se você já usou o Excel, a resposta da prova vem pelo Excel e toda a sua resposta começa na célula A1 e vai embora 3 dias de viagem numa linha só. Cada aluno fica numa linha. Então, a concentração do professor é extremamente exigida nesse instante. É claro que o próprio sistema já corrige as questões de múltipla escolha. Isso ele já define, já te dá a nota pronta. Mas todas as dissertativas, aí vira vamos falar, aquela linguiça, aquele negócio gigante, e que a gente tem que caminhar palavra por palavra para tentar acompanhar. Mas não é uma folha como a gente faz lá na sala, um formulário fácil do professor ler. É difícil pra caramba. Mas a hora que a gente voltar, eu vou mostrar para vocês de que forma tem esse retorno aí. Mas é muito legal. Agora, eu tenho também teve gente aí da sala que fez a prova assim muito rápido. Eu sei que o pessoal conversa, troca informação e tal, mas tem prova que saiu muito rápido, não daria nem tempo de ler a questão.
Também tenho a minha interpretação de que o cara pode ter aberto a prova e não mandou, aí fez toda a prova bonitinho, depois só copiou, colou na resposta e daí encaminhou. Também pode ter acontecido isso. Então, não posso abrir nem um nome, nada, porque a pessoa pode fazer isso. Enquanto ela não envia, ela baixa, fecha, não enviou, e aí ela vai trabalhar. Depois ela deixa pronta, abre outra, cola a resposta e aí manda uma única vez. Isso pode acontecer sem dúvida nenhuma. Então, a pessoa mandou muito rápido, não quer dizer que ela não leu, não. Leu sim e fez a interpretação. Mas é uma ferramenta que mostra para a gente, mas não quer dizer nada. Mas foi muito legal. Oi, querida. Eu achei que, eu não sei, na minha opinião, eu acho que assim foi bom o processo, porque fez a gente se aprofundar mais do que se a gente estudasse para a prova. Agora, como eu tenho essa questão que eu errei, eu gostaria de saber, porque, poxa, com consulta, errei, então, né? Então tá ruim, né? Porque com tudo para consultar, ali um monte de coisa. Então, acho que ou eu não entendi a pergunta, ou sei lá. Eu vou levar assim, não tem preocupação, tá tranquilo. Estaremos juntos, sim. E, aliás, teoricamente, a gente deve estar junto aí dia 18, é a informação que eu tenho. A partir do dia 18, a gente já voltaria. Então, 18, segunda-feira, 18, 19, 20. Dia 20, a gente já, pela última informação que eu tenho, nós estaríamos juntos no presencial. Cada um dentro do parâmetro de segurança, mas nós estaremos, sim, juntos. Professor. Mas, professor, desculpa, só vou complementar aqui, aí eu paro. Não, pode falar. Tá. A escola das minhas filhas já mandou prorrogação para o dia 30, viu? Então, eu ainda não recebi nada. A última informação que eu tenho é do dia 18. Por enquanto, estou me baseando por ela. Vamos ver o que vai acontecer. Oi, Leandro. Não, pode continuar, desculpa aí. Não, é você que ia perguntar mesmo. A informação técnica que eu tenho é que a nossa escola, ela divulgou um comunicado baseado aí nas informações estaduais, prorrogando o nosso retorno para dia 18 de maio. 18 de maio é daqui a 2 semanas, mais 2 dias. Então, teoricamente, nós teríamos mais uma aula nessa metodologia, e aí nas próximas nós já estaríamos no nosso contato visual, né? No nosso dia a dia, lá no presencial. Então, é importante essa informação, porque eu já estou deixando coisas para vocês pesquisarem, vou aumentar a quantidade de pesquisa, e depois quero ouvir vocês. É uma hora de vocês poderem trabalhar também. Diga lá, Leandro. Professor, esse comunicado... Ô, Jane, desculpa aí. Bom dia a todos. Esse comunicado já é oficial? O do dia 18? Isso. A informação que eu tenho é que volta dia 18. Porque, igual a gente falou, né? Muita gente está prorrogando. A minha esposa, ela é professora aqui da Prefeitura de São José dos Campos também, e eles prorrogaram também, né? Então, é por isso que eu estou perguntando, que eu não sei também, professor, tem muita gente que tá com receio de voltar, né? Não estou falando por mim, voltar pelo menos agora, né? Depois desse dia 18 aí, não sei o que a faculdade tem que dar uma analisada certinho, não sei. Por mim, eu acho que não está tão assim a pandemia, mas tem gente que está aqui, são opiniões divergentes, mas eu não sei, esse negócio de dia 18 aí, né? É uma opinião pessoal minha, mas como a Jane falou, né? Tá todo mundo prorrogando até o dia 30 aí. Inclusive a rede municipal e a estadual já mandou um cronograma aqui para aulas online para minha esposa. Mas se a faculdade falou, a gente vai ficar atento aí. Ok. Aí nós teríamos que aguardar a manifestação da Croton, né, da faculdade, porque ela oficializa, mas os alunos são os primeiros que ficam sabendo, os primeiros que recebem essa informação, depois vem a informação para os professores.
Então, a última que eu recebi é dia 18. Não recebi nenhuma que modifiquem essa data. Então, precisamos aguardar essa manifestação. E, professor, legal. Em relação à prova, o senhor falou que vai entregar para a gente? Não tenho como entregar. Não existe a prova material Física. no papel. Mas se quem quiser ver, a hora que eu levar lá, é uma linha só. É uma linha no Excel, e essa linha do Excel permite que você consiga caminhar por ela e enxergar o que cada um fez, né? Então, é uma linha única, que exige bastante concentração. Tá bom. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço, então. Então, a câmera está aberta, o microfone está aberto, depois eu vou parar a minha gravação. Professor, Oi. me solidarizando aí com a Jane, eu já tive oportunidade de colocar diretamente para o senhor. Realmente a prova do senhor estava bem difícil, uma prova para pensar, olha, só perdeu para a prova da Milena, viu, professor? Aqui para nós o senhor caprichou nessa prova, mas assim, como um bom professor que realmente quer o bem dos alunos, realmente essa prova aí foi terrível. E solicitando para o senhor, professor, esse G aí na frente do meu nome, eu não sei se pode causar algum prejuízo assim na questão de presença. Como que eu faço para fazer a correção? Não sei como que esse gato pulou no meu nome aí. Eu não sei se você está vendo essa tela que eu estou mostrando aqui, eu acho que está, né? Porque Estou, é a mesma, só que eu não sei de onde surgiu esse G. Para mim aparece desse jeito, GL e na frente G, Maria de Lourdes. E na caixinha aqui aparece esse daqui, ó, esse GL. E como pode ser feita a correção aí na tela do senhor mesmo? Na minha tela eu não consigo, eu só estou trazendo a informação que chega para mim, que você acessou, e aí vê, eu sei que é a Maria de Lourdes. Tanto que quando eu olhei aqui, eu falei, G Maria de Lourdes, será que é aluno novo? Será? Daí eu fui lá olhar na minha planilha, não tem o G, não tem nenhum nome anterior que seja G alguma coisa, Maria de Lourdes. Então eu falei, deve ser sistêmico isso, não sei de onde vem essa letrinha, não tenho ideia de onde possa. Mas não atrapalha em nada, não. Ok, tá? obrigada, professor. Tá tudo... joia, então. Obrigada. Não por isso. Né? Uma coisa que eu acho interessante, que trabalhando na sala, trabalhando em casa, né? Olha só, gente. Olha só. Agora há pouco era uma gatinha preta que estava aqui. Aí é uma concorrência esse colo. Quando eu começo a trabalhar, já pulou outra gatinha. É muito legal isso. Mas faz parte da nossa atividade, do nosso trabalho. Então, vou interromper aqui a gravação, parei a gravação.